mostrando tudo que eu congelei, escolhi como uma opção de acompanhamento. Você pode acrescentar, colocar aqui, esses daqui mesmo, água filtrada. E essa água do bolo cru, ela é uma técnica muito usada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no vlog Cozinha. No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês algumas preparações que eu fiz para adiantar minha vida aí na cozinha, né? Facilitar minha vida na cozinha para a semana. Pessoal, para essa semana eu fiz algumas preparações que servem muito bem aí como lanche da noite para você, né? Que não gosta de comer arroz, feijão na janta, tem umas preparações, umas ideias muito boas, tá bom? Gente, todas as dicas que eu vou passar aqui hoje pra vocês servem não só pra janta, mas também vai facilitar aí todas as refeições do dia, tá bom? Então, eu vou começar mostrando tudo que eu congelei, pra depois passar o passo a passo pra vocês de como eu fiz cada uma dessas marmitas. Aqui eu tenho 2 de quibe de forno e 3 de torta, que eu já vou falar sobre elas com vocês. Então, aqui eu tenho 2 marmitinhas de torta salgada, já coloquei, tá? Data de fabricação e o nome da receita que eu coloquei dentro dessas forminhas. Aqui eu tenho bolo de aipim, é a massa crua, eu já ensinei vocês a fazer, inclusive tem vídeo aqui no canal, o vídeo da semana passada. Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E esse daqui é um brownie também, que eu congelei com a massa ainda cru, tá? Ela não foi pro forno ainda. A massa tá pronta, com ovo, leite, tudo, mas ela não foi assada ainda. E eu já vou falar sobre sugestões de cardápio pra vocês. Este daqui é quibe de forno. Eu tenho 3 marmitinhas de quibe de forno que eu fiz, tá bem temperadinho também, e ela não foi pro forno, tá? Ainda tá crua, carne moída, tudo. Eu só fiz a mistura, o tempero e deixei nas forminhas untadas. E aí eu vou colocar no forno. O quibe também, gente, é uma boa opção de janta aí pra você tá fazendo um complemento. Você pode só cozinhar os legumes, né? Se você não gosta de legumes congelados, você coloca ali pra cozinhar, é super simples. E aí você vai ter o quibe, que tem bastante fibra, né? Do trigão, a proteína da carne moída, tempero, né? O tempero da carne. E aí pode complementar com uma salada ou uns legumes de forno, tá bom? E a questão da marmitinha é a mesma coisa que a torta. Você pode usar tamanhos diferentes. Essa daqui a gente descarta, tá? Não dá pra reutilizar. Bom, eu não tenho costume de reutilizar essas marmitinhas aqui. Também é importante colocar a data de fabricação e o nome. Eu não coloquei data de validade porque essa preparação aqui é pra uma semana. Aqui em casa não passa disso, a gente come tudo. Mas, né, se você for uma pessoa que mora sozinha, eu aconselho você a colocar data de validade, né? Ou se mora com muitas pessoas, que mexe, que tira do lugar, para não perder o alimento. Pessoal, para essa semana, eu escolhi como uma opção de acompanhamento o purê de batata. Também estão todos, ó, nomeados e com data de fabricação. Aqui eu tenho 4 marmitinhas de purê de batata. Eu mostrei vou mostrar o passo a passo agora, já pra vocês, tá? E olha só como ele ficou, bem sequinho. É uma técnica de congelamento pra esse purê. E ele tá bem amarelinho assim, porque eu coloquei um pouquinho de açafrão pra bater junto com a batata, pra cozinhar junto com a batata, tá? Porque eu gosto que ele fica assim. E é uma ótima opção de acompanhamento, tá? Essas marmitinhas vão no micro-ondas. Então, se você tiver um micro-ondas aí na sua casa, você pode colocar... tirar da marmitinha, pôr no prato e aquecer, ou você pode pôr direto na marmitinha, eu acredito que sem tampa, tá? Porque eu faço descongelamento no fogão mesmo, eu tiro, coloco na panela e tampo e o vapor vai derretendo esse purê. E ele fica muito bom, muito gostoso e muito prático pro dia a dia. É até uma sugestão de acompanhamento pro quibe, tá? Ou pra você comer com a torta. É uma boa opção pro quibe porque é carboidrato. E naquele quibe praticamente não tem carboidrato, então... seria uma boa opção de acompanhamento, sabe? Dá uma boa sustentada e não é arroz e feijão, você pode fazer uma boa variação. Aqui eu congelei marmitinha de 500 gramas. Não tem 500 gramas aqui dentro, eu vou pesar ainda pra ver. Até o final do vídeo eu vou falar pra vocês. Mas você também pode fazer quantidades maiores. Aqui eu coloquei essa quantidade que é o suficiente para minha família. Então, aqui a gente janta e esse acompanhamento serve muito bem para uma refeição, tá bom? Eu consigo dividir em 4 e aí sempre tem salada, arroz, feijão. Aí, se você for levar em conta tudo que vai no prato, esse daqui é um bom suplemento, tá bom?
E agora eu vou compartilhar com vocês todo o recheio que eu fiz para essa torta. É uma variação aí para sair um pouco do frango e da carne moída. Eu usei 300 gramas de bacon fatiado, mas você pode usar o frango mesmo, pode usar atum, o que for da sua preferência. Usei também, depois de refogar bem o bacon, eu coloquei alho poró. Usei alho poró e tô dando uma boa refogada aqui antes de acrescentar os outros ingredientes. O alho poró ficou uma delícia na torta. Aqui eu coloquei também um pouquinho de cebola picada que eu tinha deixado no azeite, já para essas preparações que ainda vão ser congeladas. Aí eu escolhi acrescentar tomate picados e ervilha. Você pode acrescentar cenoura ralada, milho, o que for da sua preferência, tá bom? Aqui eu tô colocando a ervilha e o tomate picado. Coloquei também um temperinho aqui, que eu gosto muito de usar nessas preparações de recheio de torta. E é só dar uma boa refogada e esperar secar a água. Eu tô acrescentando agora aqui, para dar uma cremosidade nesse recheio, requeijão cremoso. O meu é tradicional mesmo, mas você pode usar o light ou você pode usar a ricota. Funciona muito bem. Ele vai ficar só um pouquinho mais seco, mas vai funcionar muito bem também. A ideia aqui é misturar muito bem até incorporar todo esses sabores, misturar, dar uma boa encorpada aqui junto com esse requeijão, tá? Para esse recheio ficar bem uniforme. Ah, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um like aí e o seu comentário também. Essas forminhas eu untei com manteiga. Tô deixando aqui a receitinha da torta, da massa da torta. É uma massa bem tradicional, você encontra essa receita fácil no Google. Então, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Eu não consegui gravar pra vocês, tive um probleminha aqui com a câmera, mas eu vou deixar o passo a passo certinho na descrição. Daí eu untei as forminhas com manteiga, adicionei a torta, a massa da torta, agora eu tô colocando o recheio e já vou colocar mais um pouquinho de massa, uma camada bem fina de massa por cima, tá bom? Não pode ser uma camada grossa porque essa massa vai crescer no forno e também se você colocar uma massa muito grossa, pode ser que na hora de descongelar o recheio fique congelado ainda. Olha só, tô colocando um gergelim aqui pra dar uma gracinha por cima dessas tortas e fica uma delícia também, né? E a gente também come com os olhos, né, gente? Então vamos deixar quanto mais bonito, melhor essa receita. Agora é só mandar pro congelador. Aqui eu cozinhei batata, coloquei uma pitadinha de açafrão pra ela ficar um pouquinho mais amarela. E eu vou bater no multiprocessador com manteiga e creme de leite. As medidas certinhas vão estar na descrição. E eu uso multiprocessador porque ele fica com uma textura maravilhosa. E aí, gente, é só você porcionar a quantidade que você quer congelar nos potinhos. Como eu já falei, esses potinhos são de 500 ml. Mas aqui eu vou medindo por concha, tá vendo? A quantidade de concha que a gente vai comer na refeição. Eu sempre levo em conta que vai ter outras preparações. Então, é uma medida boa aí para não estar exagerando na quantidade, porque depois não pode recongelar. Então, não adianta, depois o que não comer será descartado, tá? Aproveitei também que eu já estava fazendo uma organização pra tá conservando, colocando essas cenouras para conservar. Comprei essas cenouras aí, acabei não usando no mesmo dia. Então, eu lavei, deixei ele de molho no hipoclorito. E agora eu tô colocando de molho na água filtrada. E essa água eu troco a cada 2 dias, tá bom? É super importante trocar essa água. E prontinho, gente. É só tampar direitinho e colocar na geladeira para conservar. Agora eu vou coar todo esse trigão aqui que eu deixei de molho por 40 minutos na água morna, pra gente poder estar fazendo um quibe de forno. Para fazer essa mistura aqui, eu coloquei salsinha e cebolinha picada. Tô colocando a massa do trigão aqui, já temperei essa carne moída, já tem vários vídeos aqui onde eu mostro o tempero para carne. Vou deixar na descrição também o tempero dessa carne aqui. E tem bastante cebola, tá, gente? Eu gosto bastante de cebola, tem bastante cebola picada nessa carne. Tem vários tipos de tempero aqui, todos são naturais. Aqui eu tô mexendo com a colher, mas você pode fazer a higiene das mãos e usar as mãos para misturar se você achar melhor. Ou colocar uma luva e fazer essa mistura. Depois é só colocar nas forminhas. Eu vou colocar ainda cru, mas você pode assar no forno e depois só ir porcionando para você esquentar no micro-ondas. Já aproveitei que era hora da janta e coloquei no forno sim um quibe para assar e uma tortinha. E principalmente para mostrar para vocês. Agora você imagina ter essas refeições a hora que você quiser do dia, da semana, sem ter todo esse trabalhão de fazer na hora. Agora, gente, as forminhas que eu coloquei no freezer já tá tudo congelado. E agora é hora de fechar e colocar a data de conservação, o nome da receita. E é esse processo que eu vou fazer. Comprei essas etiquetas, gente, na papelaria mesmo, tá? Ainda quero uma rotuladeira, né? Rotuladora.
mas eu ainda não tenho. Então eu vou colocar aqui nesses daqui mesmo que eu comprei na papelaria e é bem baratinho, viu? Acho que eu paguei uns R$3 nesse rolo e vem bastante etiqueta, dá pra etiquetar bem. E olha só que bacana. Daí eu vou colocando o nome, data, validade de 30 dias, tá bom? E eu recomendo que você dê uma olhada no seu freezer, né? Pra evitar aí alguns problemas. Então, dá uma conferida se o seu freezer está gelando a menos 15 graus. É importante fazer essa vistoria. Temos que lembrar que aqui temos preparações com carne, com ovo, tá bom? Com leite, então assim, é bom que esteja conservando muito bem o seu freezer. E agora, prontinho, eu só vou fechar, já está tudo datado, nomeado. Agora é só voltar essas preparações para o freezer e ir consumindo aos poucos no decorrer da semana. E aqui foi 600 gramas de carne moída para 300 gramas de trigão e rendeu 3 marmitinhas de quibe. Essa preparação do purê, eu utilizei 800 gramas de batata, usei também creme de leite e manteiga e rendeu 4 marmitinhas com 250 gramas de purê. É um bom acompanhamento e uma delícia. Purê é sucesso, né, gente? O bolo, gente, eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, né, o passo a passo do bolo. Então, nesse vídeo eu não gravei o passo a passo, tá? Vou deixar o link pra vocês verem como que eu fiz pra congelar a massa do bolo cru. Ela é uma técnica muito usada na panificação, tá bom? Essas boleiras, assim, profissionais têm o hábito de congelar a massa. Então, é bom você dar uma pesquisada se você tiver algum tipo de dúvida, tá? A validade aqui é de 30 dias no máximo, tá? A gente tem que levar em conta que essa preparação, ela vai ovo. Então, não é bom, assim, deixar igual as outras preparações, que tem validade de 3 meses no congelador. Eu recomendo, no máximo, 30 dias. E aqui, ó, pra você ver como é uma opção muito versátil, você pode fazer, ó. Aqui eu fiz bolo de aipim e um brownie, que deu super certo, as crianças gostou. E se você untar da forma que eu ensinei no vídeo, ela não vai grudar, tá? Então vai ficar, assim que ela assar, ela vai soltar da forminha. E é uma boa opção de café da manhã ou café da tarde. Só que você não vai ter o trabalho de estar batendo o bolo, quebrando o ovo e fazendo, tá bom? Sobre sugestão para cardápio, essa torta salgada ela é uma ótima opção, tanto para café da manhã, café da tarde, ou até para janta, sabe? Aqueles dias que você não quer jantar, ou se você é uma pessoa que não janta, é uma boa opção você ter uma torta salgada. Essa daqui eu fiz com um recheio bem diferente, que eu vou mostrar para vocês já já o passo a passo. Mas você pode fazer com vários tipos de recheio, de atum, de frango, tá bom? E é uma ótima opção para janta, você pode colocar ela para assar, fazer uma salada e aí fica uma janta muito boa, tá bom? E também, essa marmitinha aqui é de 500 gramas e acho que tem uns 700 gramas, eu vou pesar aqui, mas eu acredito que tem umas 700 gramas de torta aqui. Mas você pode fazer em quantidades maiores, se você tiver um freezer grande e quiser fazer aí para a família, tá bom? É uma boa opção também fazer tamanhos maiores. Aqui em casa, assim funciona, nós somos em 4 pessoas, porque eu sempre coloco algum complemento. Ou eu faço uma torta e tem pãozinho, ou a torta e pão de queijo. Então, funciona muito bem, tá bom? Oi, gente! Agora eu venho trazer uma novidade muito bacana pra vocês. Falei pra vocês no outro vídeo que ia ter mesmo uma novidade que vocês iam amar e não falei o que que era. Então, hoje eu tô aqui pra falar uma novidade muito legal, muito bacana pra vocês. Eu sei que muita gente chegou aqui bem no comecinho, né? Logo que eu comecei com o canal e tá comigo até hoje. Eu lembro de falar, gente, me ajuda a bater a meta de 1.000 inscritos. E agora eu tô com 6.000 inscritos, com uma meta de 10.000 inscritos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que gostam de ser organizada na cozinha, tá bom? E ama dicas também, porque eu posto muita dica aqui. Mas a novidade é o quê? Vamos fazer um sorteio. Lembra aquele suplás que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos? Eu vou postar aqui na aba comunidade hoje. E vou falar mais sobre ele. Vamos fazer um sorteio aqui no canal. E é o seguinte, eu tô pra bater 10.000 inscritos. Não sei quando, né? Espero que seja em breve. Mas, quando a gente bater essa marca de 10.000 inscritos aqui no canal, a gente vai pegar todos os nomes das pessoas que comentarem nesse vídeo aqui até bater 10.000 inscritos, porque quando bater 10.000 inscritos, vai ser a data, eu já vou marcar a data do sorteio, tá bom? Maravilhoso, gente, eu uso todos os dias na minha cozinha, eu uso em todos os vídeos, vocês podem ver, né? Que eu tô usando sempre os meus jogos de suplás,
como toalha de mesa também, eu uso mesmo, gente, é a coisa mais linda. E eu vou sortear um desse, tá bom? Então, se inscrever no canal, deixa o seu comentário, vai comentando, gente, pode comentar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E aí, o último que comentar, quando eu bater 10 mil inscritos, vai ganhar um jogo de Suplás de 4 lugares. Então, vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente bater 10 mil inscritos aqui no canal, eu vou pegar o nome de todas as pessoas que comentou nesse vídeo aqui e a gente vai fazer um sorteio desse jogo de Suplás, tá bom? E aí eu vou mandar entregar, vai chegar aí na sua casa, lindo, maravilhoso, todo empacotadinho, com o nosso logo. Vou falar pra tia, pra mãe, pra avó, pra prima, todo mundo que gosta aí de cozinha, dessas novidades. Se vocês têm dúvida, manda aqui pra mim que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Das preparações. Se você tiver sugestão de vídeos, se tiver uma curiosidade, tá bom? Deixa aqui pra mim, eu tenho o costume de responder todos os comentários. Então, mesmo que eu não responda na sequência ou conforme for chegando, pode ficar tranquilo que eu vou responder o seu comentário, tá bom? E eu gosto muito de ler comentário e responder e bater um papo com vocês. Eu sempre falo que é por lá que a gente acaba se aproximando, tá? Então, ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 30 minutos. 30, tempo. Ninguém. Eu também. Você vai fazer o do sorteio? Ainda bem que você lembrou. Deixa eu colocar aqui.